Vamos lá então, mais um episódio aqui do Movimento de Saúde Podcast, nessa segunda temporada. Eu sempre falo aqui que além de a gente bater esse papo aqui e estar dentro do estúdio, ele proporciona alguns papos assim com amigos de longa data, né? E hoje aqui eu tenho o meu vizinho, né? O Ciro, tenho minha colega de turma, de colégio, a Flávia, né? Daqui a pouco ele se apresenta para vocês. E a gente vai falar sobre, hoje a temática é o quanto o envolvimento da família no esporte, na atividade física, né, gera saúde, a importância disso, né, e às vezes a gente acha que é muito difícil e não vamos tirar esse mérito, né, de fazer, mas a importância de fazer atividade física em família, né, e a gente vai trazer isso aqui. Então, aqui é um oferecimento da Escola de Natação Geração Água, da consultoria esportiva CMZ, aqui nessa parceria com o Grupo Timoneiro, no Alteplay, aqui, no novo estúdio do grupo, né? A gente vai começar aqui com a apresentação, a gente sempre faz aqui, tá, Ciro? As mulheres sempre têm prioridade aqui. Perfeito. Então, a Flávia se apresenta aí, é um grande prazer, grandes amigos de longa data, aí a gente vai bater um papo bem bacana, eu tenho certeza aí, porque assunto com a gente não falta, né? Então te apresenta aí, Flávia. Para quem não te conhece, o meu nome é Carlos Candiota e eu conheço a Flávia. Agora a Flávia vai se apresentar para vocês. Bom, a gente se conhece da escola. Não precisa dizer quanto tempo, é só na escola, Flávia. Pois é, muito tempo, né? E desde sempre, né, o esporte fez parte da minha vida, né? Então, hoje eu trabalho como psicóloga e tenho uma experiência bem interessante com a natação, né? Agora com mais idade, que depois a gente vai explorar isso aí, né? Avançar nessa parte aquática. Isso. Mas daí tu jogou vôlei no colégio, né? Tu tem uma história Joguei escolar. Vôlei, fiz musculação, fiz pilates, né? Sempre tive uma variedade, assim, de esportes, né? Sempre gostei de muitas coisas, né? Mas em função do acompanhamento dos filhos, né? A gente tem 2 meninos, eu e o Ciro, né? Hoje são homens, assim, um de 22 e outro de 18. Mas quando eram pequenos, assim, a gente sempre procurou incentivar a prática esportiva, né? E aí, bom, aí começa também, junto com eles, assim, um pouco da minha caminhada, né? Minha experiência de aprender um esporte diferente do que eu vinha acostumada, né? Sempre gostei muito do esporte coletivo, de jogar vôlei, com bola. Sempre tive facilidade com bola. Mas também não tinha mais tempo. E aí o tempo que eu tinha era levar as crianças para eles fazerem o esporte, né? E aí, e também pelo incentivo do marido aqui, né? Que sempre disse, mas faz alguma coisa, quem sabe enquanto tu tá lá esperando, tu faz alguma coisa, né? Quem sabe natação. E eu, poxa, mas eu não vou até o outro lado da borda, né? Então, e eles nadavam, meu marido já nadava nessa época competitivamente, né? Então, a nossa régua, ela é sempre muito alta, né? Mas dá, né? Não incentiva, uma puxadinha aqui dá, né? Claro, não, sempre foi fácil, a resposta é tranquila, sempre foi da Flávia e dos guri também depois, né? Então, eu sou o Ciro, a gente foi vizinho na época de criança, né? Isso aí. A Flávia eu também conheci lá pela vizinhança, eu sou um pouco mais velho do que o Carlos, do que tu e do que a Flávia, uns 5 anos na época de criança. A Flávia morava perto, né? Mas não era na mesma quadra que nem a gente. Não era na mesma quadra, exatamente. Mas também conhecemos ali pela vizinhança, eu e a Flávia. Já esticou um olho pra Flávia? Na adolescência. Me buscava na saída da escola. Nós estávamos lembrando essa semana com o Nenê. Isso aí, da saída do colégio. Isso. Com os amigos da rua. É isso aí. Gurizada da rua. E namoramos, casamos, temos 2 filhos e até hoje somos parceiros aí de... E como é que tu começou a nadar, Ciro? Eu comecei a nadar na infância, assim, logo que eu me mudei ali para Ernesto Vitroc, então tinha o Peixinho ali perto, né? Sim. E o meu pai... né? Ensinar. Né? Claro. E o meu pai sempre gostou, assim, de incentivar o esporte, não que ele fosse um praticante. Ele era de atividade física, assim, ele caminhava, ele fazia as ginásticas dele. Lá naquela época, nos 70, 80, ele já fazia umas ginásticas que hoje são os funcionais, que nem se falava naquela época. Tinha uma rotina militar, que vinha alguns exercícios
exercícios, mesmo o cara não sendo militar, tinha livros e tinha folhas, né? Tinha uma preparação, assim, é um aquecimento, que é um funcional que tu falou hoje, mas eram algumas rotinas militares que os caras faziam para alguma atividade. Ele tinha realmente e um as livro, pessoas né? E as pessoas copiavam ele tinha um livro que era a Ginástica Canadense, que era usado por pilotos, militares, essas coisas assim, exatamente isso. Então aquilo ele fazia por conta própria, então ele sempre gostava e sempre foi um incentivador do esporte para os filhos. Eu sou mais novo meu pai teve 3 filhos, eu sou mais novo, né? Então meu irmão mais velho por um tempo lutou judô e tudo, chegou a competir no judô, depois parou, não seguiu muito no esporte. Meu irmão do meio que foi o mais atleta, assim, né? Ele fez judô também no início, não gostou muito, fez ciclismo, também não foi muito, entrou no remo. No remo ele foi um atleta assim de bom nível, assim, de nível brasileiro, né? Então já tinha essa característica ali. Tinha. E eu, logo que a gente se mudou ali para Ernesto Vitroque, eu comecei a nadar ali no Peixinho. Ali eu aprendi natação. Eu tinha uns 12 anos quando eu aprendi a nadar. Naquela época, hoje até é tarde, né, para um atleta, né? Começar aos 12 anos já é até meio tarde, né? Mas naquela época até não era. Naquela época era normal, até porque não tinha toda essa cultura, né? E era o início das piscinas. Se início tu for das olhar, piscinas, para a cidade, e para a nossa condição das térmicas, eu tô falando, né? Sim. Porque senão é onde a gente nada hoje, né? Que é no tênis. As lembranças são só da piscina externa, que tu só nadava no verão. Isso mesmo. E aí, o teu início é o início de todo mundo que aprendeu a nadar numa piscina térmica. É normal, né? Mas não tinha isso antes. Então, uma geração anterior não tinha essa possibilidade. Sim, é bom. Tu conhece bem mais a história da natação. Aí, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Então, a história da natação comigo, eu tive períodos de praticar natação ao longo da vida, né? Nunca foi uma continuidade, mas eu tive períodos. Então, de criança, eu aprendi a nadar ali e tudo. Era o Cidade, acho que o Valdir também já estava. O Valdir foi na Peixinho depois, né? E, bom, aí depois de um tempo que o Gilson... A Chica, que falou aqui semana retrasada, também era professora lá nessa época. Aí depois que o meu irmão do meio, o Gilson, assim, fixou no remo tudo, e aí ele treinava assim forte todos os dias e tal coisa, ele me levou pro remo também. Mas eu era muito novo ainda, muito pequeno, então eu era timoneiro. Era em Porto Alegre, no GPA, no Guaíba Porto Alegre. Bem do ladinho da ponte do Guaíba ali. Então eu ia de madrugada para lá com ele para remar, eu era o timoneiro deles, depois eu ficava lá, remava um pouco. E aquilo eu me envolvia assim num ambiente esportivo durante muitos anos. Mais com as competições do Gilson, onde eu acompanhava também, eu também era um atleta, mas eu era pequeno, eu era timoneiro da turma, né? Só que aquilo foi um envolvimento super bom, assim, na época, de participar de esporte competitivo e sentir todas aquelas e o remo tem uma coisa que te ensina, né? também, que tu é responsável do teu barco, né? Te dá a sensação de... Porque tu sai, às vezes é criança, né? Tu tava remando sozinho, mas a responsabilidade do barco era tua, não interessa se tu tem 12 ou 15. Tu sai no esquife, tu sai... Isso aí. Então, o esporte vai te ensinando outras coisas, né? E a outra que o remo te ensina é que tu tem que carregar o teu equipamento, né? Também. É isso aí. O time começa lá no seco, né? Todo mundo tem que carregar. Se eu não carregar o barco, carrega pra mim não tem essa, né? É isso aí, essas regras. É isso aí, que legal. Aí depois que eu entrei para a faculdade, eu diminui um pouco os esportes, assim, esporte, vamos dizer assim, de lugar marcado, né? Aí o que eu fiz durante muitos anos, a medicina, ela nesse sentido, ela é um pouco egoísta, assim, né? A gente mergulha muito, assim, na faculdade, tudo, horário full time, né? E tudo. Então, o que eu fazia, eu comecei a correr. Eu já um pouco antes, já dava minhas corridas, sempre gostei, assim, de atividade ao ar livre, sabe? Então, na época da faculdade, da residência, né? Depois que a gente se conheceu e tudo, eu gostava de correr, que era o mais fácil. Eu já levava junto comigo. Depois, na época da residência, eu já tinha carro daí para ir, né? Porque antes me deslocava de trem, ônibus, né? Na faculdade. Aí eu deixava sempre uma sacola no carro, né? Com tênis, dava um espaço, eu saía, ia correr do hospital mesmo. Saía correndo do hospital, voltava para o hospital, tomava um banho, seguia os trabalhos e tal e coisa. E assim eu sempre me mantive em algum esporte, né? Então, por um tempo também isso já é o início do triatlon. Isso aí. No sul aqui começou assim, com provas de nadar e correr, né? Depois que entrou a bicicleta. Sim, ali pelo... Não tô dizendo que tu fez, eu tô dizendo mais o que tu fazia, porque daí tu tinha natação e tinha corrida. Assim que começou as provas aqui, as primeiras provas foram assim, de natação e de corrida. Mas um dos meus orientadores na residência, ele fazia triatlon, fazia essas provas curtas, né? Que era o que tinha, nem sei se tinha prova. Começou com as provas de short, que era 750, acho que era 50 de pedal e 10 de corrida. Ou 5 de corrida.
Era 750, acho que 25, né? 20 de pedal e 5 de corrida. 20 de pedal e 5 de corrida. Acho que era isso aí. Aí ele incentivou eu e um colega meu que também gostava de correr e tudo, né? Que era meu parceiro até hoje, meu amigo, né? Que é o Luciano, que a gente saía para correr junto e tudo, né? Aí nos incentivou, aquela coisa, nós arrumamos as bicicletas emprestadas e tudo. O Luciano foi com... A gente foi de mountain bike, mas as mountain bike na época eram de supermercado, né? Sim. Era no Lamy. Muitas provas. Fizemos várias provas de triatlon lá no... É o início, isso que eu tô dizendo. Isso era 93, 94, 1993. A gente fez um programa aqui, um episódio foi só sobre o triatlo. Depois a gente ficou nessa dúvida e depois um treinador que tem muito material me mandou uma foto da primeira reportagem e o primeiro foi em Osório, eu acho, em Tramandaí. Tramandaí tinha. Foi organizado pela cidade. Tô vendo. Pra te ver como... tu tá nesse início aí. Nesse início. Daí disso que vira o primeiro treinador. Era as pessoas que nadavam e corriam. E daí... Que é isso aí. História e nessa época eu nem estava praticando natação, eu só corria, na verdade. E daí o cara pegava uma bike. Quem tinha mountain bike. Nadar eu já sabia. Tu tá falando da mountain bike, mas mountain bike era novidade nessa época. Sim, às vezes não tinha freio, sei lá o quê. E não tinha cheque de bicicleta, né? Não tinha. Passava direto, largava lá. É isso aí. Até uma época começou uns cheques de bicicleta lá, nós ia com medo, mas tá faltando não vai passar, não vai passar. Os caras não vinham, deixavam passar. Não, se tirasse os caras não tinha competidor. Não tinha competidor. E tu já tava na torcida daí, Flávia? Com certeza, eu já levava meu coolerzinho, já levava equipe de apoio total. Equipe de apoio. Eu, a esposa deste amigo, né, que também participava, depois ela teve bebê e nós andando para lá e para cá com o bebê junto. E assim, isso fez parte da nossa vida, né, do nosso hobby, do nosso final de semana. Então, o esporte sempre esteve aí, né? Isso que é o legal, né? Porque tu falou ali no início, às vezes é difícil, né, a gente manter atividade esportiva, tudo. Mas se a gente consegue transformar isso num hobby, num passeio, junto as duas coisas, eu acho que nós conseguimos fazer isso aí. Eu acho que além do hobby, a chave é tu entender aonde não vira o fio, sabe? Que é prazeroso. Isso. Então, assim, não pode ser uma coisa que, tu tem que ter o compromisso, mas não pode ser obrigação, sabe? Então, vamos lá, e vocês fazem muito bem isso. Nós vamos lá, vai todo mundo? Então vamos ficar mais um dia para aproveitar o lugar que é bacana que a gente tá. Não vai, vamos fazer um passeio de casal. Tu vai sozinho, tu precisa por isso que eu falei da equipe de apoio, né? O que tu precisa? Porque também não adianta ela estar lá e de cara amarrada lá e só vai alcançar uma água e não dá, né? Então, é ser legal para todo mundo. E a importância da equipe de apoio, só quem tem, né? Para saber, porque faz muita diferença, né? Saber que tem alguém ali até para tu dar uma desabafada, que tá ruim, que tá bom, né? Sim. Então, eu acho que conseguir fazer isso que vocês fizeram, né? E fazem, né? E vocês passaram isso para os filhos, né? Que é o que a gente vai ficar conversando todo o tempo aqui. Não é fácil, né? Mas quando consegue é muito legal, né? Porque além do esporte, assim, de ver eles praticando o esporte, que é maravilhoso, deles gostarem, né? Os pais precisam fazer um exercício muito grande. Quando os guris começaram a fazer travessia, não só provas de piscina, eu fiquei muito preocupada, né? Então, foi muito difícil, assim, a gente poder criar essa segurança, né? Porque eu vou contar uma história muito engraçada, né? Nós estávamos na primeira travessia do Vitor em Itapema. E a prova do Ciro ia ser... Deixa eu só fazer um cortezinho aqui que a gente acabou não falando. Além de tudo, os guris... que acabaram de... Os meninos homens. Que vocês falaram do relato de vocês, mas os dois nadam e um foi para provas de longa distância de triatlo, né? E nessa carreira aí, vamos dizer, de natação, tem natação de piscina e natação de águas abertas, que é o que tu vai falar da primeira prova, pelo que eu tô vendo. A primeira experiência. E para quem não é, e daí que veio o relato que tu tinha, né? Esse receio contigo não também, era né? uma época assim que eu ainda nadava muito, né? Nadava mais piscinas. O Vitor já tinha feito outras travessias, mas aí comigo sempre. Essa foi a primeira sozinho. Na verdade, eu ia fazer não essa era pergunta, para ser, mas foi, porque o horário das provas acabaram batendo. A Eles minha pergunta largaram era as duas se
segura, Ciro, para responder, mas como é que foi o coração na primeira competição? Ela já se atirou antes, né? Que é isso aí, o coração da mãe é diferente, né? Tá louca pra contar. Meu bebezinho. Eu peguei, eu disse, eu tava com o Diego, que era menor, eu digo, Diego, nós vamos alugar um caiaque, nós vamos do lado do teu irmão. Não, ele não vai sozinho, né? Porque E tu no não fim, tava? ele Não, tava é que- no mesmo horário que largou a prova do Vitor, largou a prova dele. Eu não me lembro E que não houve, era mas pra acho que ser. atrasou a prova, E alguma não coisa assim. fizeram E eles junto. juntaram as duas provas, que aí o Vitor fazia sempre aquela de iniciantes, Sei. né, nessa época ainda. Que idade E ele tinha? Ele tinha uns 14 anos, eu acho, quando ele nadou essa pouquinho primeira. menos. Mas por volta 13. disso, eu acho. Quando ele nadou essa primeira, né? Acho que com os 13 ele começou a fazer água aberta. E com 14 por aí, eu acho que era essa ida aí. E aí, naquele dia, ele deu um problema na organização lá, atrasou, tal coisa. Vai largar as duas provas junto, que eu acho que eu fiz o 1.500 e a do Vitor era 1.000 metros, entendeu? Que era E daí tu 200. sempre fazia com ele, não deu pra Eu fazer. sempre fazia com ele, nadava do lado dele e depois nadava a minha, né? E tu já louco pra Naquela fazer uma época. só, né? Vou ter que fazer duas provas sempre. Tu faceiro que eu vou fazer uma só e a Flávia querendo que tu fizesse duas. Não, eu Sempre. vou até te dizer que eu curti Claro que sim, acompanhar né? Tá eles. brincando só, né? E eu fiquei preocupado também, é. quando aconteceu isso aí. Fiquei bem Sim, tu preocupado. não foi pra tua mas- prova de cabeça tranquilo. Não, até... Mas eu sempre... O Vitor, os dois, né? O Vitor e o Diego, eles têm uma capacidade de decisão, assim, que eu acho que eles treinaram, o esporte também treina isso, né? Uma capacidade de decisão, assim, boa. Eu disse, Vitor, então eu não vou nadar a minha, eu vou nadar só contigo. Aí ele disse, não, papi, tu vai nadar a tua e eu vou nadar a minha e não vai ter problema, eu já me viro sozinho, não sei o quê. Aí eu tenho certeza, Vitor? Só faltou ele dizer, deixa eu nadar um pouquinho mais forte, mas tu tá me atrapalhando. Isso aconteceu depois. Logo aconteceu isso. Foi o próximo capítulo. Aí eu disse, Vitor, tem certeza? Tenho. Tá, então vamos fazer isso. Então tu vai, se tá seguro, vai e eu vou na minha prova. E aqui E sofrendo, aí Flávio. aconteceu o que a Flávia tá aí eu e o contando. Diego alugamos um Alugado. caiaque, eu achando que nós íamos Diego conseguir achar. O Diego tinha uns 10 anos. Uns 10 anos. Por aí. Né? Só que o caiaque não andava. Não saía do lugar. Nós girava e o caiaque não saía. E no fim a prova com certeza já tinha sido dada a largada lá E o pessoal no lugar. preocupado com vocês do caiaque. Ó, tem duas pessoas ali Eles que vão já estavam precisar de ajuda. Olha aquele conosco. Era isso. Eu sei que quando descemos do caiaque, eles já estavam chegando na praia, esperando vocês. esperando nós. Não, a nossa situação, daí a nossa visão era o seguinte, eu terminei a minha prova e daí eu passei a chegada e voltei nadando. Sim. Pra daí encontrar o Vitor, porque daí eu tava preocupado. Sim. Mas eu nem consegui encontrar o Vitor porque ele já tinha chegado, ou já tava chegando. Era mais uma preocupação mesmo, Só né? preocupação, Do que né? a realidade ali da hora. E dependendo da condição, tá Claro, tá ele foi tranquilo. super bem, Aí saímos na beira da praia ali, aí o Vitor, cadê a mãe e o Diego? Não sei o que. Não, eu acho que eles foram alugar. Tua mãe disse que ia alugar um caiaque. Vamos ir voltando, vamos procurar eles. Aí eu e o Vitor já tinha terminado as provas, tudo tranquilo. Tava louco pra descansar e aí ele veio Pra buscar a Flávia e o Diego. Mas eles É já coração de tinham mãe, saído, né, eu acho, Flávia? né, também. Coração de mãe, né? É isso aí, né? Sempre. Sempre. Mas essas memórias aí são legais, né? É muito. bacana. E uma coisa que a gente vê, né, a Flávia como psicóloga de colégio, né, que eu estava falando na apresentação ali, é uma preocupação tu ter a convivência com teus filhos, né? Eles vão passar perrengue também, mas tu quer estar junto. Só que às vezes eles não vão. Só que hoje a gente está numa sociedade que é isolada, é uma sociedade que visita pelo Instagram, né? Conversa pelo WhatsApp, tá difícil, né, cara? Então, tu conseguir trazer, tu fazer coisas juntos é muito legal. E tu quer estar junto com os teus, né? E tu conseguir fazer isso aí e unido pelo esporte, uma questão que é saudável, independente se é natação, se fosse outro, se fosse jogando vôlei, se fosse pedalando, né? Claro, independe do esporte. Não, tem que fazer e tem que tentar juntar essas questões aí do movimento, da saúde, e a gente está agregando mais um fator da família, né? Então, isso vira história engraçada, mas para eles lá deve ter marcado um monte. Eles estavam convidados para vir aqui, né? Mas a visão deles vai ser diferente, né? Os dois contando essa mesma história, né? Mesmo ele estando contigo, o Diego, né? Ele vai falar uma versão um pouquinho diferente. É sempre assim, né? Hoje, por exemplo, o Diego está na aula da faculdade, né? Mas o Vitor está competindo. É isso aí. É prova de natação lá no União. E o Diego, quando era pequeno, né, ele tinha pavor. Se nós disséssemos para ele que ele ia competir, ele dizia que nunca ia competir. E então, o que a gente fez? A gente deu o estímulo, mas viu que ele não ia engatar naquele momento. Então, a gente relaxou,
né? Levamos a coisa na esportiva, tá bem, o teu irmão vai, tu vai quando tu quiser. Ele tá no meio, ele ia para nós. Essa do espelhamento é diferente, o segundo filho sempre tem, por mais que tu não compare, ele se compara, ou os colegas comparam, então é diferente, né? E acabou que ele gostou também e decidiu por ele fazer o seu as tempo, competições. Né? Tem o seu tempo, ele teve várias idas e vindas, mas aquilo que tu comentou antes, que é ver o fio, né? Senão vai virar o negócio para gerar mais ansiedade, mais... É claro que a competição sempre gera alguma ansiedade, isso é normal, né? Até necessária, né? Tem que ter um pouco. Mas senão não a gente vai competir, senão... mas não a gente passar se sentindo mal, porque vai ter... E nós passamos por essas fases, com os dois até. O Vitor, ele nasceu em 2003, né? E aí ele fez vários esportes antes de ir para natação. Ele experimentou vários. Ele jogou vôlei, ele fez um pouco de judô, capoeira e tal. Vôlei ele ficou jogando por um tempo, lá no União até ele jogou, acho que uns 2 anos, né? Vôlei, até que daí ele cansou. Essa é a veia do teu lado, né? E o Diego já também fez judô, mas gostava de nadar, sempre gostou de nadar desde pequeno, né? Então ele faz, sei lá, desde os 4 anos de idade ele nada. Mas ele não gostava de competição, realmente. Os dois de bebê foram fazer natação. Os dois fizeram já desde de bebê. nenê, fizeram aquelas coisas na piscina pequena, aprender. O professor Jimmy? Até não foi, teve o Jimmy também, teve o Jimmy, o Bocão, teve vários. O Ricardo foi professor do Diego. O Ricardo até que passou o Diego da piscina pequena para a piscina grande, e foi muito legal, ele fez uma transição bem bacana. Isso é uma outra coisa que eu ia te falar, que eu acho que falta isso hoje, sabe? Que a gente tem alguns atletas ali na equipe, e que eu uso esse tempo que eu estava falando para vocês, de esperar o tempo, sabe? E aí, porque às vezes tu vê que a gente olhando, tá? Tem todas as valências físicas, tem velocidade, ou tem resistência, ou tem qualidade técnica, mas a criança não está pronta. A gente pode ter uma outra fase, que a gente tem muito no futebol e não tem tanto na natação, mas às vezes tem, né? O pai quer mais que a criança, entendeu? E daí tu tem que esperar o tempo da criança, porque senão tu tá indo porque o pai quer que a criança vá, ou porque o pai não teve nem oportunidade de nadar. Daí, como vocês tiveram essas experiências, vocês conseguem fazer essa transição com mais calma, sabe? E às vezes não é só a idade, sabe? Às vezes é a chavezinha. Porque às vezes, e principalmente o menino, né? Se eu for no colégio, aí começa, eu tô indo competir, eles querem saber. Porque o menino, né? Aparece isso com mais clareza, né? A menina às vezes já é mais pra festa, pra se arrumar, mas o menino é mais essa questão da competição mesmo. Ou no futebol, ou apareceu... porque tem o que... Sempre tem, né? Dos meninos e das meninas. Quem corre mais rápido, quem faz... Mas isso quando sai do ambiente do colégio e sai para um ambiente competitivo... O que influencia? O cara sai, falta aula e abonado, posso fazer a prova depois. Sim, ou ele faz isso e ainda vai bem no colégio, que é o caso dos dois de vocês, né? Aí mesmo. E o outro lá, porque ele precisa se organizar, né, Flávio? Tem que se organizar. Não, Flávio. Ciro. E aí ele precisa fazer essa parte da rotina, porque às vezes ele tem uma bolsa num clube e se ele perder o colégio, ele perde a bolsa, sabe? Então, tu vai tendo esse ambiente que é que nem o Remo. Eu tenho que carregar meu barco, eu preciso ir bem no colégio. Se eu não for bem no colégio, eu não vou competir. Ou não vou na competição que eu quero ir, porque o colégio... E a gente tem perdido um pouco isso nas equipes, mas eu acho que isso é uma diferença grande para a formação deles, entendeu? É sim. A gente conversa assim que o caminho do meio é sempre o melhor, né? Então a gente estimula, mas a gente não cobra, né? A gente estimula com coisas positivas, com ambiente bom, ambiente com pessoas que também priorizam o esporte, né? Então, eles veem que nós também somos felizes com o que a gente faz. Então, mais do que a gente falar, a gente vive aquilo. E isso fica para eles. Isso é muito mais forte. Muito mais forte. É o que vai depois, né, criar um hábito saudável dentro do esporte. Não ficar, né... sem fazer nada, sem, né, mexer o corpo, sem pensar na sua saúde. A gente está falando de esporte competitivo, mas vocês têm muito uma rotina de um esporte saudável, né? Que é para ficar vocês bem, né? E aí para a gurizada vir também num ambiente saudável para eles, né? Tem a parte competitiva, porque eles têm essa qualidade, não é todo mundo que tem, né? Mas também saber que não é só aquilo ali, né? Estão estudando, estão fazendo outras coisas. Eles sabem que a gente valoriza essa parte da qualidade de vida, saúde. Como é que é a rotina de vocês? Pega uma semana aí, nada quantas vezes semana, para o pessoal saber.
os guris também, quantas vezes nadam junto, porque vocês têm algumas rotinas, vocês também, né? Às vezes nadam separado, às vezes nadam junto. Tudo tem períodos, falei Flávio, né? porque eu ia falar do teu sogro, né? Também ainda tem o vô agora lá, né? Esse dia ele falou, faceiro, encontrei os guris, ele tava saindo, acho que os dois estão chegando de noite, porque ele tava saindo daí do 7h30 e eles iam treinar às 20h15, daí eu tava falando com ele e aí chegaram os guris, o vô tava, encontramos, ele ficou faceiro, nos encontrou no estacionamento lá, né? Então, o esporte também tem essa parte social, né? Muito. Isso é muito legal. E quanto mais avançar a idade, a hidroginástica tem muito disso, né? Às vezes a turma da hidroginástica é a única turma que a pessoa conversa, Claro, não é de conversar não conversa com os filhos, conversa só com as amigas da hidro, ou com os amigos é bravo, cara. Às vezes chega lá 1 hora antes, faz a hidro e fica 1 hora depois conversando, porque vai para casa e não vai ter ninguém para conversar. É triste, né? Conversa vestiário e tudo. Eu brinco com a Flávia ali, já começa na recepção ali, já começa a conversa aqui, troca uma ideia, tira uma dúvida. Tu pega os horários ali que tem uma turma que fica ali. Às vezes até conseguir entrar na piscina vai uma meia hora, né? O cara treinou quanto? 500 metros. Então, 3 horas, né? Mas é a conversa, e a chegada e a saída, né? Tem cara que fica lá bastante no papo. Mas faz parte, né? A parte social é muito forte, né? Mas esse negócio, assim, das rotinas, as rotinas mudam muito. As nossas rotinas são difíceis, assim. A minha profissão tem rotinas diferentes, assim. E então, para encaixar as coisas não é muito fácil. E períodos também. Então, tem períodos que encaixam de um jeito, daqui a pouco muda alguma coisa. Terminou o colégio, iniciou a faculdade, mudou todos os horários. Né? Mudou o teu plantão. Então, a gente tem que ter, assim, um jogo de cintura também, para seguir organizando. A Flávia mudou, agora tu me disse, né? Mudei meus tuas horários rotinas. agora, 3 vezes na semana, tô nadando, né? E 2 vezes na semana eu faço a musculação para dar um reforço, né? Muscular. Depois dos 50 a mais, tem que Não, sempre tem que ter cuidado, fazer. né? Mas depois dessa... Hoje a gente já entrou numa fazinha de ter lesões e tal coisa, então tem que cuidar mais, né? Até a gente se dá conta que aquilo que a gente fazia dá para fazer, mas tem que adaptar, né? Forçazinha muscular. E a cabeça tá dizendo que sim, mas o corpo tá dizendo que não. Escuta o corpo, não escuta a cabeça. Às vezes a gente demora um pouco para escutar o corpo, né? E a gente vai se acostumando com a dor, né? Nós conversamos muito disso sobre o teu ombro lá, quando tu estava fazendo, né? Que tem que ouvir o sinal, não adianta. Porque, dá, mas paga um preço muito alto ali na frente e às vezes E é a lesão do nadador, né? Sim. Como tem a lesão do jogador de vôlei, tem a do tenista, e tu tem que respeitar, e quando ela vem, trata, cura. Mas vou perder. Não, tu vai perder o teu exercício, tu vai perder a tua atividade física se tu não tratar, né? Sim. A tua foi demorada, né, Cê? Foi. Há uns 2 anos eu passei bastante trabalho. Hoje eu ainda tenho sintomas, assim, eventuais, mas é muito mais controlado, né? Então, até tem andado melhor ali na natação, tudo, né? Depois desenvolver um pouquinho mais de novo. Porque eu falo que a curva agora é o contrário, né? O cara manter já tá bom, né? Mantendo já tá bom, exatamente. Se baixar os tempos, melhor ainda, ou se nadar melhor, né? A gente tem que ter essa realidade também, né? Do que tá acontecendo com a gente e tudo, as mudanças, né? Adaptar, né? Se adaptar e tudo. Não, e a outra coisa... E com os guris também. E a outra coisa é que o esporte que tu falou, o vôlei, não é pra vida inteira. A natação, se tu cuidar, dá pra ser a vida inteira, né? Mas os de impacto é muito difícil, né? A corrida também. Sim. A tendência é o joelho também, não aguentar. A caminhada sim, mas a corrida nem sempre. Então tem que ir gerenciando. Eu tento nadar 4 vezes por semana, nem sempre dá. Mais ou menos metade das vezes eu consigo nadar 3 vezes só. Mas quando eu nado 4, para mim é melhor, rende mais. Né? Eu me sinto melhor nadando 4 vezes por semana para fazer um treino mais longo, fazer um treino mais puxado, tudo, para uma competição. E tal. Quando nadando 4 vezes por semana eu já me sinto... fica diferente, né? Já me sinto melhor. Nos dias que eu não nado, se eu tenho tempo, ainda dou minhas corridinhas, né? E faço um reforço também, reforço com borracha, fisioterapia lá, a Belizar já me passou vários reforços para fazer, então eu sigo fazendo, né? Para manter um pouquinho a musculatura também e prevenir dor no ombro, dor no joelho, tem que né? fazer. Então, e quantas vezes vocês nadam rotina, junto? Né? A gente nada junto mesmo, é uma vez por semana que a gente tem um horário que a gente reservou para nadar ao mesmo tempo lá e os guris na GA, né? Não consegue mais. E com os guris está difícil agora. Hoje em dia já é difícil. Tinha épocas que nadávamos nós 4 juntos no mesmo horário. Então, quando eles eram... Os ajustes, dependendo da época, Depende da época. E agora eles estão a 1000, né, cara? Aí já tem autonomia para as coisas também. Então, quando eles não tinham autonomia ainda, pegar o carro, pegar não sei o que, pegar a bicicleta. O que eu falo agora, nós temos que marcar com os nossos para almoçar ou jantar. Tem um tempo pro pai aí, vamos almoçar ou jantar, não é assim? Até nas competições de travessias, né, em águas abertas agora, eles já não nos acompanham tanto.
tem outras coisas, outros Sim. compromissos que eles querem fazer e a gente fica, né? Vamos, não vamos, né? Às Aquele dia que tu vezes tava lá te recuperando da falta um cirurgia pouco de do joelho na incentivo. competição, na outra competição, sem ser essa última, foi muito legal, né? Porque eles foram te ver lá, levaram a mãe, tudo, chegaram no horário lá, Sim, tava... E é isso que fica, né? Quando se dá... pode, eles acompanham. Isso, quando dá, eles fazem, né? Exatamente, eles vão, eles gostam de ir, nós gostamos de ir Não, com e levou a eles. Flávia, que tu não poderia, pelo que eu entendi, tu não Não, poderia ir não. se eles não te levassem. Né? E já de um tempo pra cá, a atividade esportiva deles é muito maior do que a nossa, né? Os guris, eles fazem muito mais esporte e com muito mais qualidade que eu e a Flávia fizemos na vida Sim. inteira, né? Eles conseguiram ir mais longe do que nós na atividade Que é o esportiva. papel do pai, né? Que é a eu próxima- acho muito bacana para isso. Temos que evoluir, né? É isso E aí. todas essas coisas que tu falou, eu me lembro das etapas. Eu me lembro da primeira prova que o Vitor me ganhou, Sim. né? Que ele tinha uns 14, 15 anos. E está marcado. Tudo são momentos, né? Que ficam gravados, né? Momentos bons, né? Então, é uma alegria. O Diego, eu nunca ganhei dele em prova aberta de água, nem de piscina, né? Muito menos, né? Mas eu nunca ganhei dele. Porque quando ele começou a fazer travessia, ele já estava muito desenvolvido na natação. Sim, porque ele não via o potencial que ele tinha, né? Era mais uma questão Ele dele não demorou querer um se pouquinho botar a mais prova, de- né? Aí quando ele botou, não deu para... O pai não viu, não teve esse... pra ninguém. Não, eu brinco com ele, eu nunca vi tu chegar, Diego. Eu tenho que não fazer uma prova para ver ele chegar. Tem que ir né? lá te olhar, tem que te olhar. É isso aí. Mas legal. E o Vitor eu não vejo mais também há muitos anos, né? Ele chegar, né? Quer dizer, só se eu não fizer a prova e estiver Sim, olhando ele, sim, aí eu mas vejo. participando não tem como. Mas participando junto não tem como, eles nadam mais e melhor do que... Mas deve ser do uma que eu. satisfação, né? Muito bom, sim. A gente não acerta sempre também, até nessas coisas de medir isso aí. Incentivo. O incentivo, tudo. O Vitor sempre gostou de participar de evento. Então isso era fácil para ele, entendeu? Então ele nadava, mas ele queria participar. E aí foi a questão de fazer travessia, ele queria ir junto. E né, daqui a pouco ele já queria ir nadar. Teve uma época lá que nós fizemos, aí nós tínhamos uma turma, ainda era na época com o Dudu, Sim, né? sim. Que a gente ia tudo junto. O Vitor, quando eu não ia... Que é os se eu não eventos de família podia que eu ir, falo, né? Que você ainda Isso. aproveitava e ainda ficavam na beira da praia, ficava na travessia ou numa lagoa, ou seja, ficavam as pessoas que iam levavam as famílias e faziam um evento familiar, né? Sim. Se eu não podia ir, às vezes o Dudu levava, um outro amigo levava, o Vitor ia, né? Então ele sempre gostou muito de participar dessas coisas. Teve uma temporada assim de travessia, as temporadas de travessia mais ou menos de setembro a abril, Sim. né? Para nós aqui do Aqui Sul. no sim, Sul, que eles fizeram, sei lá, 19 travessias, né? Numa temporada. O Vitor fez junto com... na maior parte delas eu fui, quando as que eu não eles fui, ele foi com o Dudu. É isso aí, é legal. E marca, né? Para eles é Marca muito. é um desafio e dá uma confiança muito grande, né? E o Diego... É a tua área essa aí, o que representa isso para um adolescente participar de tudo isso? Fortalece muitas Nossa, questões, né? Sim. A gente vê isso na prática, né? O quanto faz diferença. Agora eles entram na Tu faculdade. trabalhar né? com a frustração, em aprender algo novo, em melhorar o nado, por exemplo, porque às vezes a escola até faz esse movimento, né, de ensinar, mas às vezes não é aquilo que o aluno escolheu, não é aquilo que a criança escolheu. A criança está na escola, ela vai É como uma obrigação, aprender. né? Isso. O esporte geralmente se escolhe, né? Então a chance de tu estar mais aberto para o esporte é maior, né? E ali tu consegue te moldar com um pouco mais de flexibilidade e até mais motivação. Então, o esporte, ele ajuda, ele ensina de uma forma mais indireta, né? As questões emocionais, porque tu vai lidar com o que não tá bom, com os teus defeitos, as tuas qualidades. Ninguém aquilo gosta que de tu é perder, bom. na real, né? E daí só que tu aprende num ambiente que não é o do escolar e não é o profissional. Eu acho que esse é o grande E não ganho. é o pai e a mãe que Não é estão o pai. pedindo Não, pra, é né? essa conta que fica na conta dele. Que é na conta. E ainda mais um esporte individual, né? Que é a natação. Então, quando o pai fica na dúvida, eu falo assim, e às vezes até pra criança, quando vem o pai junto, leva pra competição. O meu argumento é sempre esse. Se tu quer aprender algumas coisas que tu vai tomar uma lambada na vida, seja no colégio, dependendo da idade, né? Se já tá mais que nem de você, assim, do segundo grau pra faculdade, ensino médio ali, né? Ou se é mais novo, é onde tu vai querer aprender as coisas, porque tu cria uma casquinha, né? E daí tu vê que, eu posso ir de novo, só que às vezes num trabalho tu não pode ir de novo, né? Tu toma uma lambada, a oportunidade da minha vida e não aprendi a aguentar, né? Porque é isso, ninguém gosta de perder, mas
tu saber que tu vai perder, daqui a pouco tu vai ganhar, ou que pra te ganhar tu tem que treinar um pouquinho mais, ou o cara não é teu adversário, né? Não é teu inimigo, o cara é teu adversário, né? Isso. Essas coisas é legal aprender no esporte, né? Porque a vida vem com muito mais força, né? E o pai e a mãe, isso aí tu falou, sai da conta do pai e da mãe, e daí já também dá uma aliviada em casa, e daí tu pode trazer esses exemplos ali e ter isso que vocês têm ali, né? Uma relação assim que tu consegue, ao mesmo tempo que cobra, faz, mas também, ó, o caminho é pra lá, nós estamos indo pra lá. Claro. Vocês A querem... gente dá uma direção. É aquela história, ninguém gosta de perder, mas aprender a perder é importante. Né? É onde tu ganha, se se tu não ganhar aprender é fácil. Se tu não aprender a perder, tu não ganha. É. Não tem essa virada só... Não, tu pode ter ganhado um monte, mas em algum momento tu te deu um clique. Alguma coisa aconteceu. Os grandes vencedores têm uma gana muito grande de ganhar de qualquer jeito, né? Não sem regra, mas assim, de ter esforço maior, de ter mais dedicação, de aquela vontade, porque às vezes não é o mais habilidoso que ganha, né? É. E eu falo que a combinação do habilidoso com o que quer ganhar, essa combinação aí é muito forte, né? Esse negócio eu acho bacana do esporte, eu incentivo muito também, por isso o esporte, para os guri, é ter essa noção assim, ó, de que tu até, tu tem facilidade realmente para praticar esse esporte e tudo, mas se tu não treinar não adianta nada. Se tu vai competir, se tu pode ter a facilidade que tu tiver, mas tu tem que treinar. Exatamente. Porque senão o cara que nem tem tanta facilidade, mas que treina bem, vai te ganhar. O esforço faz parte, né? Tu tem que entender que não tem ganhar de qualquer jeito, vou lá e faço porque eu sou muito melhor, né? Isso é uma parte só. É uma parte só. Tem que treinar, então tem que aprender a ter a disciplina do treino, ter horário, ter tudo. Vou acordar cedo, não vou acordar cedo, eu gosto, prefiro tal hora. Separar o material, se alimentar, dormir. Isso, cuidar do seu material, exatamente. Né? Isso tudo faz parte do... Isso é outra brincadeira que eu faço lá, Flávia, com os pais e as mães que trabalham no colégio também, né? Aí leva a mochila pro colégio, por exemplo, né? Esquece o livro de história. A culpa é sempre do pai e da mãe, não é nunca do... Aí eu falo assim, mas esse pai, essa mãe que não guarda uma touca direito, né? Vão trocar esse pai, essa mãe. Não vou trocar. Então põe a tua mochila certinho, cara, organiza. Sim. Não, mas é a minha mãe que arruma, começa tu a arrumar. Aí tu sabe o que vai estar ali. Mas e se tu não faz isso, passa a vida inteira, às vezes, reclamando de um pai e de uma mãe que arrumou a tua mochila errada. Mas a mochila é tua, é tu que vai nadar, né? Sabe? E isso faz parte do aprendizado, mas tem uma hora que tu tem que botar na conta da pessoa, né? Senão vai ficando. E aí várias coisas acontecem ao longo desse período. O Diego, ele com 12 anos, ele começou a competir. Aí então ele treinou muito naquele ano, no ano que ele fez 12 anos, né? Então ele treinava ali todos os dias, saindo de casa. Ele chegava na piscina às 2 horas da tarde e chegava em casa de novo às 6 da tarde. Sim, a rotina né? pesada. Com 12 anos de idade. E ele fez uma temporadinha boa, assim, né? Pequenininho, criança, imagina. Ele era, sei lá, Petis, eu acho que 12 anos. Petis né? 2. Petis 2, né? E ia bem nos campeonatinhos dele lá e tal e coisa. Mas chegou em outubro, ele me disse assim, pai, eu não tô gostando de todos os dias, estou muito cansado, eu não chego no colégio, não consigo fazer mais nada. Eu gosto de nadar, tudo, mas desse jeito não tá legal. Com 12 anos ele me disse isso. Né? E ainda bem que ele conseguiu dizer, né? É verdade. Se ele achasse que ele estivesse fazendo pra ti ou pra Flávia, ele não falaria. Pois é. Ele tinha a noção que ele estava fazendo. A liberdade, fazendo, né? Que era para ele. Que isso aí que em nenhum momento ele usou assim, mas tu quer que eu faça isso? Às vezes os relatos são assim, sabe? Sim. E aí que... ele conseguiu dizer. Isso aí. Eu disse pra ele, não tem problema, Diego, vamos pensar isso aí, conversa com o teu professor da natação, com o teu treinador, tudo. Do compromisso, né? Isso, vê lá o que vocês acham, o que vocês decidem, não tem problema, né? Na decisão que vocês tomarem, a gente acata, né? Primeira vez que eu parei de treinar, eu fui remar, né? Lá no GPA também. Daí eu fui falar pro meu treinador, Edu, vou ficar um tempo... Não, vou parar de nadar e vou fazer remo. Falei pra ele, tá, tudo certo, faz 2 pra mim que eu vou precisar pra semana que vem e tu continua nadando. Ele nem me deu papo, né? Compromisso. Não, tu não vai parar de nadar. Tinha que esperar o final da temporada, né? Pra dizer que não voltei, né? Mas no meio da temporada, vai lá e faz 2 pra mim e segue nadando. Nem me deu, nem colher, nada. Não, vamos negociar, diminuir. Não. Mas tu aprende assim, né? Sim. E é isso, depois deve ter passado, você vai lá, se tu vai falar já é diferente. Não, eu vou lá falar com o teu treinador, né? Deixa ele, tá certo? Isso aí. Não, tu conversa lá com ele, fala o que tu tá sentindo, tudo, vê o que ele vai te dizer. Se dá pra diminuir, se não dá.
Aí, no fim, ele voltou para nadar aqui em Canoas, né? Voltou na época da Polisport ainda. Voltou a nadar ali porque ele disse, não, eu gosto de nadar, quero nadar, só não nessa frequência, né? Tudo bem, vai, tudo. E aquilo foi um amadurecimento também para ele, que depois ele também, uma época até foi numa travessia, foi a primeira competição dele depois desse período, acho que foi, né? Nós estávamos numa travessia, acho que foi em Canasvieiras. Ele ia e não participava? Ele ia, olhava, mas não competia, né? Aí numa das travessias, ele me disse, pai, na próxima pode me inscrever. Eu, tá, show. Aí inscrevi ele, já me ganhou, né? Não deu nem pra pegar o caiaque da Flávia, né? Ei, Flávia, não. Esse foi a maior furada. Aí ele voltou para as competições, tudo. Aí passou um tempinho aí na GA, ele voltou a competir piscina, Sim. né? Que daí tinha a equipe da GA, né? Sim. E ali ele curtiu muito nadar ali com a turma, ali com o amigo dele, com o Nicolas Rache e tudo, né? Isso é aí competiu fator, bastante, né? vários anos. Eu acho ali. que quando ele mudou de Canoas para Porto Alegre, ele também sente... Porque Sentiu é uma fase... E vai me ajudando aí, né? Da adolescência, eles precisam ter turma. Entendeu? E daí, às vezes, tu vai num objetivo que a tua turma não vai. Por isso que tem muita gente, às vezes, do futebol, né? Que é a nossa cultura que é mais forte. Não é muito da bola, ele é da turma, entendeu? Daí os outros continuam jogando e o cara nunca mais jogou bola. E às vezes é o melhor do jogo, mas ele não tá lá por causa da bola, ele tá por causa da turma. A mesma coisa pra natação, a mesma coisa minha turma do inglês. Teve o Felipe... Não me lembro se é o teu ou se é o do Roy também, que encontrou um filho de um outro amigo nosso, se encontraram ali e era da turma do inglês, e se encontraram na piscina, agora se colaram na piscina. Aí o que tava meio assim... Já fez parceria. Não, mas daí mudou aquilo que tava assim meio na dúvida. Mas meu amigo tá aí, eu quero nadar todo dia com ele. Tendo companhia melhor. E é isso aí. Então, a parte social. E vai se afinando e vai fazer das tuas turmas. A adolescência é muito isso, né? Eu, às vezes, eu fico louco de vontade de dizer pro Diego, não, tu não vai, tu vai continuar, porque tu tá indo bem, porque não sei da vontade, né? Tu tá vendo é a oportunidade que e um pouquinho a gente dá uma forçadinha também, né? A gente não acerta sempre, né? Não, mas é a oportunidade que a gente não teve, às vezes, né? E o filho tá tendo, né? Pra ele se dar conta, vamos ali, né? O caminho tá aberto aí, velho. Dá mais umas braçadas, né? Mas eu e a Flávia sempre pensamos o esporte assim como parte da educação, entendeu? Então, o colégio e um esporte, né? Aí o colégio, mais ainda, né? Até nas nossas despesas, né? O esporte entra dentro da educação. Para mim, entra no item legal. Educação. A despesa para o esporte, que eu sei que é difícil também, tu manter esportes em 2 filhos, competindo e tudo. A despesa é grande também, né? Mas a ideia sempre é pensar que é a educação. Tá formando investindo eles, neles, investindo neles, né? Exatamente. E tem uma questão de segurança também, que tu falou do caiaque ali, hoje tudo fica mais tranquilo aqui. Hoje é muita coisa com água, né? Piscina, lagoa, mar, né? Porque daí não é se tu sabe ou não sabe nadar, é o respeito que tu tem, porque às vezes não dá para ir. Mesmo quem nada. E daí quem não tem essa noção, e a gente passou aqui por um período de inundação, também teve gente que não se atirava de cima da casa porque tinha medo. Sim. E aí tu vai ficar em casa, daí o cara enfrenta o medo numa situação muito hostil, né? Então, os gatilhos, né? Vem do inconsciente, não tem o que tu fazer, né? E o mais legal na natação que eu vejo, assim, por exemplo, os guri, aí, vão ali para Capão, tá um ressacão, aí nadar, não, ninguém nada nesse mar. Não quer se aventurar para dizer que sabe. Não é uma aventura. Eles aprendem para controlar, a respeitar. Porque às vezes pensam, não, mas daí vão ficar muito corajosos, vão nadar no fundo, vão não ao contrário. É o contrário. Eles sabem como é que funciona, respeita, travessinha, água aberta, tu vai lá pro fundo, mas tem equipe de apoio, tem marcação de boia, tem todo um esquema de segurança. É diferente, né? Então eles aprendem isso aí. Isso é bacana. Não aumenta o risco, diminui o risco. Sim. Sempre. E a companhia realmente é algo fundamental, é super importante, né? A companhia para nadar tanto na piscina quanto numa travessia de águas abertas, né? As primeiras travessias que eu fiz, eu tive um pânico na entrada. Foi muito difícil. E ainda bem que o marido estava do meu lado, que daí, né, parei. E ele disse, respira, tá tudo bem. Mas tu só teve porque era a prova, tu entrava em mar, tu entrava em tudo. Eu fiquei muito preocupada, porque eu já não dava mais os pés no chão. Tá, mas tu ia no mar, tu entrava no mar, tu não ficava... Eu sempre entrei, sempre nadei no mar, porém nunca após a arrebentação. Entendi. Né? Então a minha primeira travessia eu mas tu já tava tinha tirado preparada. o pé daquela de fazer o pulinho na onda, isso que eu tô dizendo, foi por causa da prova. Sim, por causa da prova. É que tem gente, olha os relatos, tá, que já teve comigo, essa de tirar o pé do chão.
Uma vez um atleta levando... Tá, mas eu não tô vendo azulejo no fundo. Não tem azulejo no fundo. Olha como é que a pessoa faz a cabeça, assim. Uma vez nós saindo da travessia de Torres, lá, 2 barcos, né? Daí, é que daí também tem as brincadeiras dos caras, né? Daí os caras assim, essa é a maior piscina que eu já nadei na minha vida, não tô vendo a borda do outro lado, sem o mar infinito. Aí um cara começou a entrar num pavor, porque o cara não tinha se dado conta disso, sabe? O cara tava dentro do barco. Eu tenho certeza que ele só não desistiu porque ele tava no barco, cara. Senão ele não ia se atirar do barco, ia ficar só ele dentro do barco e todo mundo se atirando para voltar. Então, os relatos são esses, né? Quando tu vai... A gente tem algumas barreiras, né? Que a gente precisa vencer para conseguir... E que numa situação normal... Curtir o esporte também, né? Porque a gente... Sempre digo, a gente não nasce sabendo, a gente tá ali para aprender, né? Então, quando eu me propus a começar a natação, eu pensei, com a minha idade, aprender a nadar, será que vai dar certo? Mas tu não sabia nadar mais nova? Eu não chegava do outro lado. Não, mas tu fez natação piscina, mais nova? Né? De infância fiz por curtos períodos. E aí quando foi fazer, tinha dificuldade para atravessar a piscina? Então não tinha fôlego, né? Não fazia a abraçada corretamente, né? Então eu precisei de uma preparação toda para chegar lá, né? E conseguir fazer uma competição de piscina e uma travessia, né? E aí essa primeira vez tu estava com o Ciro e aí ia travar se tivesse... A segunda, assim, ele entrou comigo, então eu tive esse pânico na entrada. Era mar ou era lagoa? Mar. E aí, devagarinho eu fui indo até que hoje, né? Não é que às vezes eu também não me apavore, porque agora eu já estou começando a fazer as provas de 3.000, eu demorei bastante para começar a fazer 3.000, mas hoje já consigo. Então também tive que quebrar essa outra barreira depois, né? Então eu acho que vai mudando, né? As provas menores fica mais pertinho, né? Essas maiores tu vai em outra boia, qualquer ventinho vira corrente. E o que eu falo ali que às vezes o pessoal não gosta ali, daquelas conversas que a gente tem, né? Eu não tô querendo te ensinar nada, eu só tô te dando uma dica que pode ser que algum dia tu use, né? Só que tu não quer ouvir, não posso fazer nada, mas eu vou te falar sempre, né? Tô falando de as conversas de borda de piscina ali que a gente tem seguido, né? Tu tem que ter o recurso para respirar pros dois lados, sabe? Aprender a respirar um pouquinho melhor para frente, se tomar água, porque vai acontecer de tu vira um vento, tu não te dá conta, daí tu não tem os recursos e isso te assusta. Boiar, né? Saber se acalmar e boiar se for preciso. E saber o sinal para te chamarem, porque às vezes tu dá um pavor e daí tu esquece, porque o cara pode fazer assim, né? Levantar a mão, né? Ou se tu tá com alguém com caiaque, onde é que tá esse cara do caiaque, daí eu não tô apavorado, mas daí tu tá me dando apoio de caiaque, ou o Ciro tá nadando comigo e o meu apoio é essa pessoa, e eu viro e não, tu tá do outro lado, eu não vi, e eu te olhei, e daí bate pavor. E daí tu bateu o pavor no meio de uma lagoa, no meio do mar, aí é apavorante, né? Porque daí tu não controla, né? E aí tu que corre, eu sei fazer a analogia do que tu correu, te deu alguma coisa, tu senta no cordão, né? No meio fio, né? E daí no meio do lado do mar, o que tu faz, né? Cadê o meio fio? Mas eu tô rindo que uma vez tô eu nadando, eu tenho uma certa experiência já nesse negócio, sabe? Eu me viro bem, né? Aí tava nadando uma prova em lagoa. Aí, um tempo ruim, um chuvisqueiro, visibilidade ruim, tudo, né? Aí eu virei uma boia e eu não enxerguei. Aí a visão também já... Aí começa a falhar, né? Eu virei uma boia e não enxerguei outra boia. Eu disse, não, mas eu vou seguir aqui nadando e que daqui a pouco eu enxergo, né? E não enxergava, daqui a pouco... E ninguém perto. Esse lado, e ninguém perto. Isso é ruim. Eu tinha desgarrado... O pelotão da frente desgarrou e o de trás eu desgarrei deles, né? Então, não via ninguém e olhava, o que eu vou fazer agora? Eu na lagoa e tal coisa, eu não vou dar uma olhada. Só que tu tá nadando, a linha d'água e a tua visão é aqui, né? Tu não tem uma visão muito ampla. Chovendo ainda, eu não enxergava nada, né? E eu boiando ali, para que lado? Onde é que tá a boia? Virei para um lado, virei para o outro, olhei. Nessa altura tu já tá, cadê os concorrentes? Eu quero achar alguém me passando, né? Aquilo são segundos, mas parece que é uma eternidade. Né? Só que daí a minha perna começou a afundar, entendeu? Encostei no chão. Aí eu me levantei e dava pé. É bem isso aí. O cara perde a noção total, né? Total. Era um monte de água para tudo que lado, mas tava raso ali, né? Aí eu me levantei, olhei, tá lá a boia e fui, né? Ali faço assim. Né? Mas é bem isso aí. Só que
esse pavor, ou tu vai perdendo as referências, as duas coisas são ruins, e às vezes tu cega, né? Tu ainda te deu conta. Deu conta não, né? A tua perna te levou pra ali, porque se fosse por ti, tu ia estar boiando até hoje. Não, eu tava vendo um lado ali que tinha um monte de aguapé e tal coisa, eu ia pra aquele meio ali, que daqui a pouco ia ter, né? Mas é isso aí. Ô Flávia, mas tu trouxe uns dados aí da importância do pessoal, importância não, né? As pessoas fazerem atividade juntas, aumenta... O que eu tava comentando, assim, os estudos de psicologia, né, do esporte, né, hoje já dizem que filhos de pais ativos têm de 2 a 6 vezes mais chance de terem uma rotina de exercícios do que outros, né? E quando os 2 pais fazem esporte, a chance é muito maior ainda. Então, é certo que algo vai ficar. A sementinha está plantada. A sementinha está plantada e vale a pena, né? Ainda mais hoje com os dados que a gente tem também da saúde, né? Que, sem dúvida nenhuma, faz a qualidade de vida ser infinitamente melhor. Né? E de pequeno, fica as lembranças também de levar até para um parque, né? Fazer uma rotina ativa. Tudo isso influencia, né? E às vezes é por uma preguiça, que nós estava lá no início falando da rotina, né? Coloca na rotina, que às vezes pesa para um, pesa para outro, mas tu vai botando isso como um dia a dia da família. Você fala, a rotina muda, né? Mas tu muda a rotina, mas eu quero nadar com a Flávia uma vez por semana. Eu quero ir numa travessia. Não consigo mais nadar todos os dias com os meus filhos, mas vamos fazer uma travessia no ano junto. Fica aquilo ali, né? Esse ano não vai dar para tá? Então ano que vem. Ou eles vão tem uma travessia que eu acho que vai dar para ti, né? Fica todo mundo com essa de querer fazer alguma coisa junto e um motivando o outro, né? Que isso é um baita incentivo, né? Deve ter, né? Às vezes que vocês não querem. Ô mãe, tu falou que ia nadar comigo hoje. Um ajuda o outro, puxa o outro. Isso aí é muito legal. Isso com os guris teve a época que eu levava eles, então eu ajudava eles e tal e coisa. Hoje, certamente, eles que me ajudam muito mais, né? Me incentivam. E eu tenho minhas competições, eles vão lá me ver também. Então eles valorizam, né? Te deixa no compromisso, que às vezes ninguém vai te ver. Tu, hoje eu vou dar uma soltadinha. Os guris vieram, me ralei, vou ter que fazer força. Eles valorizam, exatamente. Isso é muito bacana. Isso aí a coisa se espalha e vira uma simbiose, todo mundo junto vai funcionar, né? Então não fica um sempre que tem que estar incentivando o outro, né? Essas coisas vão mudando ao longo do tempo. Por isso que eu digo tudo, a gente não monta uma ideia no início e ela vai até o fim. Não, ela vai mudando, tu vai alterando. Bom, agora já não dá para acompanhar tanto, mas eu consigo. Nós tivemos uma época que daí o Vitor já estava maiorzinho, então ele já podia ir sozinho nadar. Mas o Diego ainda não. Aí daqui a pouco iniciou já o Vitor, a gente já podia levar o Diego também. Então tudo isso a gente passou por essas fases aí, né? E ainda contando com a ajuda dos amigos também, que viam quando eles chegavam, né? Os colegas da natação, trocar carona e tudo. Essa solidariedade que aparece também é muito legal, né? E tu vai fazendo um ambiente que fica saudável para ti, para tua família, tanto dos pais como dos filhos, né? Circula num ambiente que tá todo mundo com esse objetivo, né? Que é uma preocupação sempre com os filhos das drogas, né? Da gurizada, da bebida, andar de carro, tu tá indo de carro para uma prova, tu tá te cuidando, né? Tu tá num ambiente saudável ali, um ambiente isso ajuda bastante também, né? Tu tem que gostar e gostar, ele aparece, se tu fizer direitinho, ele vai aparecer o gosto, né? E esse gosto vai fazer com que tu te cuide, para tu te preservar dentro dessa capacidade de nadar, capacidade de correr. Porque às vezes a gente para e pensa assim, eu vou nadar 1.000 metros. Não, isso é muito longe. Daqui a pouco tu tá nadando 1.500 metros. Daqui a pouco tu tá fazendo prova de 3.000 metros. É o cara que se põe os limites. Daqui a pouco, o Vitor fez o Ironman em junho. Mas o Ironman já é uma barreira. A Ultraman aquele é uma... E tá na idade certa de fazer, tanto é que ele foi o mais novo, né? Isso, e é uma coisa que se a nossa geração vai fazer, uma chance de... O 70.3 ele fez antes de fazer o Ironman. Então isso aí... Pois subir a Serra do Rastro de bicicleta... Então, e tô dizendo assim, e faz. Não, e faz, mas se alguém da nossa geração vai fazer, tu já tem que ter um outro preparo, tem que ter uma outra rotina, uma chance de lesão muito alta, né? Então tá na hora certa de fazer, quer dizer, até que ele foi mais novo, mas assim, tudo facilita para ele ter essa experiência que são poucas pessoas que têm, né? Sim, essas provas de longa distância tem uma ideia também, tu tem que montar assim, o que tu treina é o que tu vai fazer, né? Não adianta tu querer mudar. As médias, as rotinas, né? Então tu já planeja o que tu vai fazer na
prova ao longo do treinamento, né? Isso aí eu aprendi bastante com o Vitor, essas coisas assim de treinamento e tudo, com a assessoria que funciona, dele. né? E ele sempre comenta comigo Sim. né? Então, aprendo muita coisa ali de como fazer, o que planejar. E se tu for ver isso assim para a vida, é um exemplo, tudo no esporte é um exemplo para a vida, né? De superação, de conquista. Se tu não planejar, daí fica muito difícil. Agora, se tu planejar, daí tu ajusta. O planejamento te ajuda. Isso. Não é que vai dar 100%, mas o planejamento te facilita muita coisa, né? Tu trabalhando meio que com o planejamento, tu consegue... Tu tá indo pra boia. Se tu não planeja, tu não sabe pra onde tá indo, né? Isso mesmo. E quando vocês comparam, a gente tá falando, somos da mesma geração, né? Com o pessoal da mesma geração que não faz atividade física, dá uma diferença enorme, né? Vocês devem ter amigos, o pessoal da família que não faz, né? Sim. E às vezes nem o assunto entra, né? Mas tu nota também que a rotina do cara de medicação, de obesidade, hipertensão, é uma diferença cidade, grande. eu vejo muita gente já, né? Fôlego para subir uma escada, né? Claro, Ou tu vai viajar junto, tu consegue caminhar, fazer um monte de coisa e às vezes a pessoa até mais nova, né? Não consegue acompanhar o ritmo que o cara tem, né? O esporte transforma a vida, né? Comparando assim na mesma faixa etária, é mais ainda, né? Fica mais aparente, né? Quando a gente vê todo mundo, o tempo é inexorável, todo mundo vai envelhecer. Mas tem um jeitinho melhor de envelhecer, se mantendo com saúde, se mantendo... Porque o que faz a diferença na longevidade não é só tu ter mais anos de vida, é tu ter qualidade de vida. Exatamente. Né? Então, qualidade para sentar, para levantar, para caminhar, para correr, equilíbrio para dar uma volta de bicicleta, isso tudo ajuda, tudo é bom. Enfrentar desafios, né, Flávio? Aprender alguma coisa nova. Inclusive, o cérebro está sempre aprendendo. Sempre. Não é com 50, 60, 70 que ele para de funcionar. Não, a gente aprende até o fim da vida. Tem vários exemplos aí. Iniciei a correr com 60 anos de idade, corro maratona. E nem que precise fazer, não precisa correr maratona, tu pode caminhar, né? A Organização Mundial de Saúde prega 150 minutos por semana de atividade moderada, né? Ou 75, o mínimo, né? Ou 75 de atividade intensa, né? O que não é muita coisa, tu dividir 75 minutos ao longo da semana, né? Então, tu não precisa correr maratona, tu não precisa fazer travessia. Coisa, né? Isso vai dar vontade. Para os outros, vontade. Isso é para ti, né? Isso. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa se dá conta é que nem a tua família, tu faz tanta coisa e tu não tira o tempo para ficar com a tua família. Sim. O esporte é um grande facilitador disso. Mas pode ser com outras coisas, mas é que o esporte, além de juntar, te dá saúde, né? As outras coisas pode ser que não te dê saúde, né? E são atividades também que ajudam em conexões neurais, assim, vamos dizer, né? De tu fazer sinapses diferentes, né? Então, o esporte, a música, essas coisas assim, ajudam a gente a ter hobbies que vão servir para o resto da vida, né? E ter uma atividade que seja diferente do teu dia a dia, que normalmente é o que consome a gente, é trabalho e funções da casa, né? Na vida adulta. Tu fica absorvido naquelas... Isso. Não consegue nem enxergar que tem uma alternativa, né? Isso. E a gente consegue encaixar. Não é... A falta de tempo, ela é aparente. Se tu, né? Justificativa tu vai conseguir sempre, né? Para deixar de fazer alguma coisa, né? Tu tem que achar o motivo para fazer, né? E o grande motivo é a pessoa e depois a família, né? Mas tu tem que te botar nessa ordem. Vocês conseguiram isso com... Se conseguir botar como uma prioridade, então a falta de tempo pode ser para outra coisa, mas não para isso. Tu consegue encaixar. A gente consegue que quem encaixar. pensa em esporte, mas eu não consigo ir na academia 3 vezes na semana. Não tem problema. Se tu não vai nenhuma vez e tu conseguir ir uma vez na semana, tu já tá no lucro. Então começa. Tenta iniciar. E assim vai aumentando. O Ciro deu a questão do tempo, né? Mas o conceito do sedentarismo é esse, né? É o que tu tá fazendo, né? Então, o pessoal às vezes vai, mas eu vou no shopping e caminho. Não é esse tipo de caminhada, né? Às vezes tem representante conversando, mas eu não emagreço e caminho um monte, mas eu tô puxando uma mala. Mas não é esse tipo, isso não é uma atividade física, né? Então, tu não chega a ter ganho com isso, né? Então, o cara não é considerado ativo, né? O cara é considerado sedentário. Então, o cara deixar o sedentarismo é isso, né? É tu ter uma atividade física regrada com objetivo por tanto tempo. Sim, isso aí, né? Para tu ter benefício cardiorrespiratório e tudo, então, tu precisa ter uma continuidade, mesmo no período de exercício, uma continuidade. Por isso, claro, todo mundo no trabalho se cansa um monte, porque ou tem que subir uma escada, ou tem que ficar de pé o dia inteiro atrás de um balcão, ou sentado atrás de uma mesa, se cansa um monte, ou sai da mesa e mexe não sei o quê. Mas não é uma atividade contínua que vai dar o benefício cardiorrespiratório. Desgaste, né? Tu vai ter desgaste físico, muscular, articular e tudo, certo que vai ter, e não vai ter o ganho, né? Então,
A gente tem muito relato na natação de pessoas que têm o trabalho com uma atividade mental muito grande, muita concentração. Vai para natação, não é por causa da parte física. Né? É o relato de todo mundo, né? Tu entra para dentro d'água, é contigo. Tu fica, parece que os primeiros 15 minutos tu fica só falando contigo mesmo. Que eu tenho que fazer tal coisa. Então, e o cara que está trabalhando nisso, ele desliga, porque daí ele está falando com ele mesmo. Ele está pensando na rotina dele, que vou fazer depois. E no trabalho, às vezes, o cara não consegue, mas ele está esgotado mentalmente. Daí ele vai aliviando a mente, né? Vai abrindo, né? E o cara que não faz isso, daí não consegue, né? Mas fica só emendando um trabalho no outro, né? Às vezes eu chego ali na GA, pulo na água, eu levo uns 15 minutos, assim, pra lembrar o treino. Agora eu treino e erro. 50 metros a mais, não sei o que, daqui a pouco eu não, parei, vamos concentrar agora. Vamos nadar. A cabeça não está aqui ainda. Isso. Aí daqui a pouco a gente consegue. Mas é uma característica, né, da atividade, né? É bem assim mesmo. E aí, Flávia, a questão essa da psicologia para tratar esse pessoal todo aí da atividade física para competir. Tem uns mitos aí, o que tu pode nos ajudar da competição? Nessa tua formação aí tem nos ajudado muito, né? Na parte da atividade física, a gente está falando de competição, né? E a gente falou um pouco disso, de saber os limites, né? Mas a psicologia vem aí para ajudar na parte escolar, na parte competitiva, né? Mas na competitiva ajuda muito, né? Ter esse entendimento também te ajudou também a saber lidar nas tuas e nas dos guris. Apesar do coração de mãe, né? Daqui a pouco dava uma pensada, mas tem que ir para cá, tem que ir para lá, né? Essa formação ajuda. A psicologia, ela tá realmente bastante evoluída, né? E entrando em todos os campos. E na psicologia do esporte em especial, tem ajudado, inclusive, as equipes olímpicas, né? Nas competições, né? Então, a gente vê hoje em dia na TV os psicólogos junto, né? Sim. Participando da equipe multidisciplinar Eu falo sempre que a competição é muito mental, né? Dependendo do quanto tu treinou, o quanto tu consegue te concentrar ou tá com a cabeça ali na hora, né? É o grande desafio, muito... né? É trabalhar o mental, que é 90% da prova, porque tu pode estar muito bem preparado fisicamente, mas se o teu emocional não te ajudar no dia da prova, tu vai ter um resultado. Uma coisa que tu fala também, e vários da equipe falam, aqui eu nunca consigo fazer tal coisa, né? Daí, às vezes parece que é uma coisa externa, né? Eu bloco. Não é tu que tá naquela... mesmo. Tu tá repetindo a mesma rotina, né? Sim. Mas o Somália falou lá na URGS, na última, eu sempre erro a virada aqui, tá? Mas o pé é o mesmo, a parede é a mesma. Tu tá errando, mas claro que tem uma parte de treino, né? Mas ali na hora da prova, às vezes é a tua cabeça... Tu já te boicotou lá na entrada, sabe? Lá já... aqui eu sempre erro a virada. O que vai acontecer? Né? Isso é a cabeça, ansiedade, né? Antes da prova, ele aumenta naturalmente. E é importante que ele aumente, né? A ansiedade é um sentimento normal e que nos ajuda a sobreviver. Né? Por causa disso, a gente não atravessa a rua, a gente vai esperar o carro passar. Né? Então, a gente precisa ter alguns medos, né? Eles são necessários para a nossa vida. A gente tem que lidar. Mas, em excesso... Tanto tu estar muito tranquilo no dia de prova, quanto muito estressado, com muito medo, com muita ansiedade, não vai funcionar. Então, tem que procurar, como eu disse, o equilíbrio. O equilíbrio serve para todas as áreas da nossa vida. Que é o difícil, né? Tu te manter equilibrado. Que é o difícil, né? Então, tu ter uma boa preparação física e um emocional que tu veja que a prova, ela é para ti mesmo. Para tu ver como tu está em relação ao teu treino, em relação à tua performance, né? Principalmente na natação, que não é um esporte coletivo, que é um esporte individual. Só no revezamento. A não ser no revezamento, né? É o mais legal, né? Mas não, é individual total, né? Tu tá na dança, mas a gente brinca que a única parte mais próxima da gente ter alguém junto porque a gente curte tanto, né? Isso aí é muito legal, né? E na próxima tu vai estar, né, Flávio? Se Deus quiser. Agora tá liberada já para competir. Depois dessa cirurgia no joelho. É isso aí. Já tô me recuperando bem. Vamos fazer um encaminhamento do final aí, então, pra gente fazer um encerramento aí, um recado das pessoas que ainda estão paradas, né? Que é o grande objetivo desse podcast, de fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto, seja sozinho, seja em família, seja com seu filho, com um amigo. Ache a sua atividade física, né? A gente falou aqui de correr, de nadar, de pedalar, jogar vôlei, né? Da importância de estar junto, da parte social.
Esse é o grande objetivo desse podcast, né? Fazer as pessoas darem um clique, darem um estalo de começar a se botar na rotina, seja para completar os 150 minutos, seja para fazer uma vez por semana a musculação e dali fazer 2, né? Que recado que a gente pode deixar aí para o final para as pessoas ouvirem e se mexerem, terem movimento e terem saúde na sua vida para quem ainda não tem, né? Eu acho que dá para parar e pensar o seu dia a dia, tentar montar o que dá para formular ali. Eu estou com dificuldade de achar horário para ir, eu estou com dificuldade financeira para pagar a academia ou tal coisa. Então, aquelas dicas que a gente sempre ouve, elas são válidas, né? Ver o que dá para mudar ali. Dá para ir a pé até o trabalho? Não dá? É seguro? Não é? Dá para ir de bicicleta até o trabalho? Não dá? Dá para pegar no trabalho, descer uma parada difícil. Antes, 2, caminhar, subir de escada, que alguns de vocês falou de subir a escada, né? No trabalho, tem elevador, tem escada. Dá para subir de escada, sobe de escada. Vamos ver o que dá para ir adequando no dia a dia. Dá para ir numa academia, marcar 3 vezes por semana, vai dar ali 1 hora por dia, já vai dar 3 horas, já passou 150 minutos na semana, né? Então, ver o que dá, o que é possível de fazer e de organizar no seu dia a dia. E sempre tem um tempinho para a gente passear. Todo mundo tem a moda agora é ter um cachorro, ter um pet. Então, caminha com o seu pet, né? Vai fazer bem para ti e para o pet. Para os dois vai fazer, né? Então, tenta pensar o seu dia a dia e ver o que dá para encaixando ali. E isso é o que eu digo, as nossas rotinas, elas mudam com muita frequência. Então, a gente está sempre tendo que repensar, que hora eu vou botar o meu nado lá? Eu nado nos horários, eu sou um péssimo aluno lá na GA, porque eu vou em diversos horários, ainda bem que vocês têm... Um aluno alternativo. Alternativo, mas isso eu sempre agradeço lá a vocês, que isso garante com que eu consiga manter o esporte. A gente entende esse lado. Alguns horários não tem como, né? Mas os horários que dá, a gente é bem flexível, né? E tem que ser, né? Claro, sempre chego ali, vejo se dá, ali coisa, o professor me diz se dá ou se não dá, tu tá ali, vê se, né? Aí isso faz com que eu, na minha rotina, que eu não consigo controlar muito horários de vez em quando, eu consigo encaixar o meu esporte, né? Mas a gente tem que ter um olhar sobre o dia a dia da gente, para ver o que vai dar para encaixar. Isso é importante. A mensagem que eu quero deixar é que quem planta tomate, né, quer colher tomate e não laranja, por exemplo. Então, assim, se tu plantar na tua casa o esporte, atividades físicas, né, passeios ao parque, saídas de bicicleta, né, um ping-pong, qualquer coisa que envolva um movimento de corpo, que pense na saúde, que tire das redes, que tire dos tablets e telas, né? Tu vai conseguir plantar depois, colher algo que vai estar de acordo com o que tu está plantando, e não outra coisa. Né? E não algo que daí, lá na adolescência, eu vou querer puxar dos meus filhos que eles façam algum esporte. Mas e antes? Eu plantei isso. Eu incentivei, eu estimulei eles antes. Então, façam isso desde cedo, que a chance de ter um resultado bom é bem maior. É verdade. Então foi um prazer esse papo, sabia que nós ia... Até perde a noção, já passou um tempinho aí, a gente vai rapidinho, né? Por isso que eu perguntei dos horários, porque eu já sabia que o papo ia sair mais tranquilo. Agradeço muito vocês tirarem esse tempo para vir, que eu sei que é corrida a agenda de vocês. Segue o convite aí, né, para a dupla, que aí eles vão vir contar as histórias de vocês, né? O Vitor e o Diego aí tá aberto para a gente contar, ou voltem também para a gente fazer... com toda a família junto, que seria muito legal, né? A gente ter todo mundo contando as suas histórias aí. E fica esse recado, né? Mexa-se dentro, fora d'água, com cachorro, sem cachorro, ficou um monte de dica aqui, mas se movimente, né? Que tu vai colher o que tu plantar. Tá bom? Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, Flávia. Fica até uma próxima aí. Curta, compartilha. Valeu, um beijo, um abraço. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.